Oi gente, tudo bom? E vamos falar de Água de Barrela. Água de Barrela foi um dos livros mais difíceis que eu li até o momento nesse ano. A gente vai acompanhar a história de uma família que foi sequestrada da África, enfiada em um navio negreiro e trazida à força para o Brasil. E a gente vai acompanhar desde o momento em que eles são retirados do seu país, ali à força, enfiados dentro de um navio e toda a viagem até chegar aqui, até os dias de hoje, mais ou menos, tá? E, lógico, vamos acompanhar os absurdos e tudo mais. Eles vão ser escravizados no nordeste do país, se eu não me engano, fazenda de cana, se eu não me engano, posso estar errada. E a gente vai acompanhar a história dessas mulheres. Porque os homens são meio deixados de lado nessa história, não é algo proposital da autora, uma vez que acompanha uma família. É porque, por mais que tenha, assim, vindo homens junto com eles, e o Firmino é um personagem muito marcante nessa história, ele é um garoto muito novo quando ele vem pra cá, o irmão mais velho dele acaba morrendo no trajeto, e ele fica com a responsabilidade de cuidar da esposa do irmão e do nenê que tá pra nascer. E a gente vai ver tudo a partir da perspectiva tanto do Firmino quanto dessas mulheres, tá? Assim que eles chegam, eles vão ficar na casa de uma família que até hoje é muito conhecida no país, principalmente para aquelas regiões. E a gente vai acompanhar os absurdos que passam pela cabeça dessa família como um todo, o que eles acham, o que eles pensam a respeito desses indivíduos que eles escravizam, que eles tratam como se fossem animais. Mas existem algumas pessoas que têm ali o privilégio de ficar dentro das casas, né? Cozinhar, servir ali a família e tudo mais. E a mulher do irmão do Firmino vai acabar ficando ali. E quando ela vai ter o seu bebê, ela acaba falecendo. E essa criança, então, se torna a mais importante a partir desse momento dentro dessa história. A gente vai acompanhar ela crescendo e tudo mais, e os absurdos envolvidos durante o seu crescimento, por assim dizer. E é muito doloroso, é muito triste, é muito difícil, porque tiraram tudo deles, né? Tiram tudo deles e fazem de tudo para que eles esqueçam quem eles realmente são e esquecer das suas origens e tudo mais, para que eles se rebelem menos, sabe? E todas essas mulheres, né, uma nascendo após a outra, vão enfrentar grandes dificuldades. A gente vai ter ali um momento de felicidade, uma falsa felicidade, uma falsa sensação de liberdade, quando a princesa Isabel assina lá o decreto da abolição da escravatura. E eles então partem para uma jornada de suposta liberdade. Sabemos que até hoje é uma suposta liberdade, porque ainda existem pessoas que menosprezam os outros apenas pela cor da pele. Então, a jornada deles pós-abolição é tão difícil quanto enquanto eles eram escravos. A única diferença é que não tem ninguém ali que supostamente vai bater neles. Supostamente. Não se esqueçam do termo. Porque sim, muitos deles, apesar de estarem libertos, continuam trabalhando na casa dos seus patrões e sofrendo as mesmas represálias pelo medo do desconhecido, pelo medo de enfrentar aquilo tudo. Mas não com as nossas queridas mulheres dessa enorme família. Assim que a carta de alforria chega, elas largam tudo pra trás, inclusive larga o marido também, tá? E vão em busca de um futuro melhor para suas filhas. Porque demora muito pra nascer um homem nessa família. Só nasce mulher nessa família. E elas são mulheres incríveis, extremamente fortes. E uma delas, que depois no final a gente descobre que é a personagem que tá contando toda a história, ela nasceu com alguma condição que na época não teria como ser diagnosticada, mas ela tinha surtos, ela se tornava agressiva em alguns momentos, ela tinha ali alguns problemas muito reais, né? Problemas esses que nem se tinha como cuidar. E é ela que vai contar pra gente tudo. E ela nem percebe que ela tá contando, porque a maneira como a autora conduz tudo isso é muito
diferente. Ela não faz perguntas objetivas, na verdade, ela fala como se essas pessoas ainda existissem. Então a gente consegue perceber o carinho e o amor que essa personagem sente pelos membros da sua família. É muito, 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 muito enriquecedor, inspirador. Sei que é muito difícil a gente falar a respeito disso, tendo em vista os absurdos que essas mulheres sofreram. Absurdos? A gente não precisa nem relatar, eu acho que todo brasileiro sabe muito bem como funcionavam as coisas ali nessa época. E ver elas lutando e conseguindo, sabe? Conseguindo proporcionar um futuro melhor para as filhas, lutando para que as suas filhas tenham os mesmos direitos das meninas brancas, e estudarem, terem uma profissão e lutarem, construírem suas famílias e tudo mais, é muito, muito, muito maravilhoso. Mas aí a gente tem o quê? Essas mulheres se casam e a gente fala de uma época que elas saíram de uma escravidão para entrar em outra escravidão, dependendo do marido que elas escolhem. E elas sofreram muito. Se tinham como escolher o pior dos piores, elas escolhiam o pior dos piores. Era absurdo o quanto elas sofriam na mão deles, né? E o quanto elas não tinham opção. Ficava ali. E muitas das vezes eram elas que batalhavam, eram elas que sustentavam as suas famílias, enquanto esses caras não estavam nem aí. Eles simplesmente trabalhavam e o sustento que eles deveriam levar pra dentro de casa eles usavam pra outras coisas. Só teve um que realmente não era tão terrível, mas ele quis podar. Ele quis impedir que a esposa fosse embora e tentasse um futuro melhor para suas filhas e futuramente para as outras pessoas da família. Gente, foi um final que eu me acabei de chorar quando eu percebi quem estava contando essa história. E sabendo o que poderia ter acontecido com ela, se ela ainda fosse escrava quando nasceu, o que teriam feito com ela, simplesmente algo que não é fácil de aceitar. É um negócio assim que só lendo e só sentindo na pele o que essas mulheres passaram, e muitas delas continuaram fazendo exatamente os mesmos serviços que elas fizeram durante a vida toda, com a diferença de que eram remuneradas, não de maneira justa, mas remuneradas sim. E tem um negócio que até hoje me impacta absurdo. O fato delas serem mulheres já diz que elas não podem ter, nem fazer, nem ser absolutamente nada, certo? É isso que se pinta e é isso que às vezes ainda acontece numa menor escala. Uma delas passou a vida trabalhando e numa época onde ouro valia muito, né? E sempre que ela podia, ela comprava joias para poder dar um futuro digno para suas filhas. E ela casou, né? E ela já tinha todas essas joias e tudo mais. É um segundo casamento. E ela é violentada de uma maneira que eu ouso dizer que é pior que a violência física. Tudo o que ela guardou durante toda a vida dela, o quanto ela lutou, o quanto ela teve que encarar os maiores absurdos, simplesmente foi roubado pelo homem que supostamente deveria cuidar dela. Simplesmente porque ela era uma mulher e mulher não pode ter absolutamente nada. Doloroso ao extremo. Certo? Então é isso. A gente se vê no próximo. E tchau.